sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Eu quero ler o versículo 5. Quero ler o versículo 5 pela nova tradução de hoje. Diz assim, ó: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Senhor. Obrigado a Deus por estarmos aqui iniciando o ano, meu Pai, na Tua presença, na Tua casa, diante desse propósito, essa campanha, meu Pai, a qual anualmente nós realizamos. Deus, em nome do Senhor Jesus, que pedimos, meu Pai, que a Tua diretriz seja sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, que o Senhor venha, meu Senhor, nos guiar em 2023, ó Deus, sobre as veredas da Tua justiça, meu Pai. Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, que é o Teu povo, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Senhor, é totalmente exclusiva a dependência Tua nesse momento. Em nome do Senhor, Deus, enche a minha boca com as Tuas palavras e fala comigo e ao Teu povo, que é a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se aceitar, igreja. Em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo Daniel, que está ali. Amém, Daniel? Deus abençoe. Daniel, que Deus já usou de uma forma surpreendente na obra de Deus. Porque Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Igreja, essa carta de Paulo a Tito, ela vem falando para nós sobre uma dificuldade que estava havendo na igreja que se encontrava em Creta. Creta é uma ilha da região da Grécia, onde o Evangelho teve pequenos sinais de entrada lá em Atos 2. Tente observar na leitura de Atos 2, quando aquelas pessoas que foram até a festa do Pentecostes lá em Jerusalém, quando Pedro e os discípulos saem, expondo ali novas línguas, cheios do Espírito Santo, no meio daqueles povos ali, dos árabes, tinham também cretenses. O cretense é o que nasce em Creta, o lugar onde Paulo instituiu com Tito, o seu amigo e o seu obreiro, uma igreja, para ali também propagar a salvação por meio de Jesus Cristo. Então os cretenses, eles tinham uma noção do que era Jesus Cristo, de quem era Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, o que foi Jesus Cristo. Eles tinham uma noção do Espírito Santo. Porém, conforme o andar da carruagem, conforme o tempo foi passando, as coisas foram mudando e houve ali uma extrema necessidade de ajuda aos cristãos que haviam em Creta. A palavra nos diz, em 2 Coríntios, que Tito, ele era um amigo fiel de Paulo. Tito era um discípulo de Paulo, da onde, pelo que eu observei na leitura hoje, meditando hoje em 2 Coríntios, ele era uma pessoa animada. Tito era uma pessoa animada, era uma pessoa cativante, era uma pessoa corajosa, uma pessoa que amava a obra de Deus. Era uma pessoa que Paulo precisava exatamente para aquele momento. Para aquela situação em Creta, Paulo, certamente em oração a Deus, teve a revelação que seria Tito a pessoa correta para estar fazendo a obra naquela ilha, naquele lugar onde os gregos tinham sua idolatria, da onde eles tinham um regimento meio que idólatra.
idólatra, mas que havia ali também um propósito de Deus naquele lugar. Havia um propósito de Deus para salvar vidas em Creta. Então Paulo, ele envia Tito até aquele lugar. E a carta de Tito é uma carta muito pequena, são 3 capítulos, e vem falando sobre as dificuldades que haviam em Creta, por conta de muitas coisas que haviam em relação à avareza, em relação à prosperidade. Era um lugar muito próspero, era um lugar de muitas riquezas, e por causa disso muitos se corromperam por conta dessas riquezas, muitos se deixaram levar por conta das suas prosperidades, e ali na idolatria a ídolos, igreja, eles não tinham que haver por fidelidade quanto a gente é com Deus. Com os ídolos havia os seus ritos, havia os rituais ali, né? Havia os costumes com as estátuas, com aqueles deuses ali. Haviam 2 deuses, esqueci o nome deles, 2 deuses ali em Creta. E a população, elas faziam da forma que queriam, com os seus ídolos. Só que através de Tito e através do que eles viram no Pentecostes, o Senhor, ele teve um grande amor àquele lugar. O Senhor, ele teve um grande amor sobre almas daquele lugar. Paulo, ele inicia a carta a Tito, instruindo, né, o seu ali discípulo. E algo muito interessante que ele fala, e depois eu fui perceber o porquê, é que ele fala assim, eu vou até ler aqui, que eu não iria ler. Fala assim, ó: mas a seu tempo, aqui, em esperança da vida, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E quando eu lia essa carta de Tito, e eu via essa parte, Paulo falando, né, sobre Deus que não pode mentir, olha, a gente sabe que Deus, ele não mente. Deus, ele não mente. Deus, ele é contra o engano. Deus, ele não é homem para que minta, como ele diz na sua própria palavra. E por que Paulo disse isso? Por que Paulo veio falar de novo que Deus não sabe mentir, que Deus não pode mentir? Todos nós sabemos que Deus é justo. Aí, quando eu comecei a ler para frente, foi aonde que houve ali a revelação através da leitura da palavra. Os cretenses, eles tinham a mania da mentira. Os cretenses, eles tinham facilidade de mentir. A mentira fazia parte da vida deles. O engano fazia parte dos cretenses. Eles não eram pessoas fiéis. Eles não eram pessoas que eram justas uns com os outros. Queriam uns passar por cima do outro. Queria um ter mais que o outro. E para isso, muitas vezes, as pessoas usam da mentira. A pessoa usa do engano. E quando Paulo, ele fala isso para Tito, ele fala, ó, Deus que não pode mentir, ele está lembrando para Tito, ó, sabe por causa disso, Tito? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque aí tem muito mentiroso. Tem muitas pessoas aí que lidam com engano. E a palavra do Senhor nos fala em João capítulo 8, que quem gosta de engano é o diabo. Que quem gosta de mentira é o diabo. Inclusive ele é o pai da mentira. Porque não se firmou na verdade desde o princípio. E os cretenses, eles gostavam. Os cretenses, eles tinham mania. Eles tinham costume. Para eles não tinha problema uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não. Eles eram acostumados a mentir. A palavra do Senhor nos fala que Paulo, então, ele usa uma fala, ele usa um ditado que era dito naquele lugar por um próprio cretense, um profeta cretense. Aqui no versículo 12 ele diz assim, ó, um deles, seu próprio
pessoas que queriam viver da forma e da maneira que achavam que era certo. Mas Deus coloca Tito na vida de Paulo, porque Tito tinha os atributos de uma pessoa que iria aguentar tudo aquilo. Tito, ele tinha o perfil de um obreiro que iria suportar tudo aquilo, ia fazer a obra de Deus com excelência lá em Creta. E a palavra então nos fala que Tito, ele começa a ter a liberdade através de Paulo. Paulo fala: Tito, você pode exortar, você pode repreender todo mundo lá, você pode pegar no pé do pessoal lá, levanta presbíteros, levanta obreiros, porque você vai precisar de ajuda lá, porque você vai precisar de reforço lá naquele lugar. As lutas que você vai passar, Tito, você sozinho talvez não vai aguentar. E Deus já tem uma palavra para você aqui nessa noite. O ano 2023 está começando para mim e para você. E se precisar de reforço, Deus vai enviar um reforço para você. Deus vai enviar um socorro para você. Você pode até ficar preocupado, porque nós somos seres humanos mesmo. Como disse o louvor que o Felipe louvou aqui, às vezes parece que o mundo vai cair ao nosso redor. Imagina só Tito num lugar onde mentiroso, preguiçoso, gente gananciosa, gente enganadora, todo lado dele ali, ele olhando para um, para outro, falando: não, isso aqui é alma preciosa para Jesus. Isso aqui é o ovelhinho de Jesus. Sobre esse aqui Deus dá para fazer uma obra. Esse preguiçoso aqui Deus dá para fazer dele um homem trabalhador. Desse mentiroso aqui Deus pode fazer dele o homem mais verdadeiro do mundo. Aleluia. A igreja de Creta estava precisando de acertos. Creta estava precisando de acertos. Que o homem sozinho, o homem por si só, vamos dizer, um político, não iria conseguir. O homem, pela sua natureza de criticar os outros, de julgar os outros, de apontar na cara dos outros, de ver só os defeitos dos outros, o homem sozinho não ia aguentar. E Paulo, então, ele enviando a Tito lá, ele sabe que Tito, ele era uma pessoa que era cheia do Espírito Santo. Tito, igreja, era um grego. Tito, ele era grego. Mas segundo a pregação de Paulo, ele acreditou em Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus foi ministrada, ele acreditou que poderia acontecer uma mudança na vida dele. Que os deuses da Grécia não ofereciam para ele o que aquela palavra pregada por Paulo não poderia oferecer. As Escrituras dizem que a palavra de Deus é poder para a salvação de almas. Que a palavra de Deus ela é poder, igreja, para mudar a minha e a sua vida. Porque muitas vezes o que vai acontecer comigo e com você é aqui dentro. O que precisa mudar dentro de mim e de você está aqui na nossa mente. Não é numa simples veste, não. Não é num simples modo de andar, não. Não é da forma e da maneira que você se olha no espelho e talvez faça uma maquiagem, ou põe uma gravata, ou põe um regalo. Eu não sei. Mas não é só isso. A mudança que a palavra de Deus causou em Tito foi muito além do que as roupas gregas que ele vestia. Era muito além das sandálias de grega que ele vestia. A mudança que a palavra de Deus proporcionou a Tito, e ela quer proporcionar sobre mim e sobre você, vem na renovação do nosso entendimento. Vem do nosso entendimento a verdade de Jesus Cristo. Vem do entendimento do que os crentes faziam estava errado. Vem do entendimento do que eles praticavam não era correto.
ilha de Creta. Porque os que estavam lá no dia do Pentecoste devem ter chegado lá alegre. Olha, nós conhecemos uma outra coisa. Olha, nós vimos algo sobrenatural. Olha, nós podemos viver um momento inesquecível na nossa vida. E aí Satanás entrou com a mentira naquele lugar. Talvez diante de tanta coisa que a gente já viu no Evangelho, igreja, diante de tantas coisas que nós temos ouvido de promessa de Deus, diante de tantos movimentos que a gente vê talvez dentro da igreja, talvez no YouTube, eu não sei, da onde você tem sido assim, surpreendido por Deus. Talvez diante de tudo isso que nós temos para viver, o inimigo vem trabalhando, nos causando na mente a mentira, nos trazendo na mente a enganação, dizendo que isso aí não é para agora, dizendo que se Jesus era para voltar, já era para ter voltado, dizendo que movimento só é para outras igrejas, que não pode acontecer, ou não pode ser aqui, tem que ser em outro lugar, falando que milagre só foi no tempo do missionário, colocando essas mentiras na minha e na sua mente, para que a gente não venha acreditar do que Deus ainda pode fazer, trazendo na nossa mente essa enganação de que esse negócio de crente, esse negócio de igreja aí é coisa de religião, tem que ter religião, e não é isso. Talvez colocando a minha e na sua mente que pelo costume de eu ir na igreja no domingo, eu já estou fazendo a minha parte com Deus, e se tornando assim uma pessoa religiosa, se tornando assim uma pessoa de minha parte com Deus eu já fiz, fui na igreja, saiu da igreja vindo cretense, saiu da igreja vindo cretense, aí a mentira, só um pouquinho, só uma coisinha só, não tem problema, a preguiça, não tem coragem, não tem coragem de fazer as coisas, não tem coragem de se levantar, não tem ânimo. Mas eu fui no domingo na igreja. O versículo base, da qual Deus colocou no coração do nosso pastor, para ser o tema dessa campanha, é onde eu quero chegar agora, por linha de raciocínio do que Paulo instruiu a Tito. Tito, você vai encontrar pessoas mentirosas. Tito, os próprios profetas de lá dizem que o negócio lá é feio. Tito, separa pessoas, prepara a pessoa, porque você vai necessitar de ajuda. Tito, se precisar exortar alguém, dar bronca, alguém pode dar bronca. E aí a gente chega no capítulo 3. Da onde Paulo então ele fala assim, mas espera aí, Tito, eu te dou toda a autoridade para você fazer isso na igreja de lá. Só que espera aí, lembra-te que em outros tempos a gente era igual a eles? A partir do versículo que eu li, o versículo 3, ó. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Olha, o próprio apóstolo Paulo, instruindo o seu aluno, olha só, ele entra no confronto com ele mesmo, e faz Tito também entrar naquele confronto com ele mesmo também. Fala, poxa, ele fala para mim, depois vem lembrar do que eu já era, que negócio que é esse? Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, tipo assim, Tito, eu te dou toda essa autoridade, tá? Mas pensa bem da forma que você vai tratar eles lá. Ah, não, posso exortar? Pode.
Mas lembra que um dia você foi igual a eles. Lembra que um dia, Tito, você também teve defeito. Lembra, Tito, que um dia você também teve ódio no coração. Lembra, Tito, que você já foi invejoso. Lembra, Tito, que nós éramos desobedientes. Lembra, Tito, que a gente servia as nossas próprias vontades, que dava na cabeça a gente fazia. Aí não estava nem aí se tinha Deus, o que é Deus, para que é Deus. Que Jesus que nada, eu vou fazer o que eu quero. Que negócio de igreja nada, negócio de crente nada. Ninguém vai vir aqui. É assim que a gente pensa antes, igreja. É assim que a gente pensa. E o apóstolo Paulo estava instruindo o seu discípulo aqui. Lembra-te do que você era. Lembra as coisas que você já viveu. Lembra as coisas que você já vacilou. Lembra de tudo que você fez, Tito, que não agradou a Deus. Abaste, não agrade. Aleluia. Porque muitas vezes, igreja, sabe o que acontece? A gente se torna egoísta. E a gente acha que Deus é só pra gente. A gente acha que Jesus se sacrificou exclusivamente pelo Ricardo. Foi pelo Ricardo aquele sangue lá. A gente acha que porque fulano e ciclano tem defeito, ele não merece, ele não precisa, ele não tem que dar aqui não. E a gente se torna egoísta à vontade de Deus sobre a nossa vida. E quer chamar a atenção dos outros. E quer puxar a orelha dos outros. Quer falar um bolão dos outros. E às vezes a gente esquece de onde a gente saiu. A gente esquece do que Deus fez na nossa vida. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Olha, Paulo está falando aqui, ó, Tito, nós era tudo aquilo lá, Tito, nós éramos igual aos cretenses. Só que quando veio o amor de Deus sobre nós, não porque a gente depois deixou de fazer as coisas, não porque eu deixei de fumar um baseado, não porque eu deixei de beber cachaça, não porque eu deixei de mentir, não. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que Deus quer falar comigo e com você aqui hoje, igreja, nesse primeiro dia da campanha? Que nós não temos mérito nenhum para estar aqui. Que nós não temos nenhuma obra de justiça que venha nos justificar diante de Deus, não. Porque os espíritas, eles fazem trabalho social também. Porque tem gente que não está na igreja, mas faz o bem também. Porque tem pessoas que são autônomas. Eu falo isso porque eu sou testemunha. Pessoas autônomas fazem trabalhos melhores que a gente. Mas não é essa obra, não é por causa do que eu faço, que eu não faço, que minha mão direita não vê, que a esquerda não vê, que eu fui alcançado por Deus, não. Mas pelo amor e a misericórdia que Ele exerceu para a nossa vida, por intermédio do Filho sacrificado na cruz. Aleluia! Por intermédio do Cordeiro que não abriu a boca. Por intermédio daquele que olhou para mim e para você e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por aquele que teve o sangue todinho vertido na cruz. O sangue
E cada uma daquela gota foi pingada por mim e por você. Cada partícula daquele sangue, daquele DNA, foi por mim e foi por você. E não pelas obras, mas pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É tipo assim, Tito, nós éramos tudo louco, mano. Tito, nós não prestávamos mesmo. Tito, nós não tinha nada, mas Deus olhou para nós, Tito. Deus, Ele teve piedade de nós, Tito. Deus, Ele fez uma renovação, uma regeneração, que nós, pela nossa carne, pelo nosso esqueleto, pela nossa estrutura física, nós não conseguiríamos, Tito. Nós iríamos, Tito, fazer somente por um tempo, uma semana, 2 dias, 3 dias. Eu ia deixar de cheirar 1 dia, 2 dias. Eu ia deixar de roubar, talvez 1 mês, mas eu ia voltar de novo. Eu ia voltar a beber. Mas pelo Espírito Santo nós somos renovados, nós somos regenerados. E o Senhor tem uma obra dessa para realizar sobre a minha e sobre a tua vida até o final dos dias. Eu peguei lá no dicionário da igreja, ó. Regeneração, regenerar, quer dizer gerar ou produzir novamente, dar nova vida. Renovação, renovar, tornar novo, olha, melhorar, ficar outra vez como novo, substituir por mais novo. Essa é a obra que Ele fez, esse lavar de nós, pela regeneração. Ele nos lavou pela regeneração. Ele nos lavou para dar nova vida. Ele nos renovou, igreja. Ele quer nos tornar melhor. Ele quer fazer algo novo em nossa vida, mas não por meio da nossa força, não. Por meio do Espírito Santo, que foi derramado abundantemente por intermédio do Filho, que veio e disse para mim e para você: eu irei, eu preparei um lugar, eu vou preparar-vos um lugar, e eu tenho que ir para que o Espírito da verdade venha sobre vós. E Deus fala comigo que você essa noite vai vir de uma forma abundante na minha vida e na sua vida. De uma forma abundante, igreja. De uma forma abundante é uma maneira da onde vem a transbordar, da onde o Espírito Santo vem a realmente regenerar, vem a realmente trazer o novo. Porque nós somos seres humanos, o Senhor sabe disso. Somos pessoas que às vezes até nos esforçamos. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso ir lá, eu não posso estar perto, eu tenho que sair fora, é melhor ir embora, eu não sei o que, dá meia volta e vai. Eu não posso pegar esse microfone. A vontade da carne é tão grande que eu vou lá e pego. E o Espírito Santo de Deus, Ele vem de uma forma abundante na minha e na sua vida, para que a gente não realize mais essas coisas, para que a gente não torne um velho homem. E calabadai. Porque tem velho homem que ele sai para fora de novo. Porque ele se fica no velho homem pulou para fora. Porque muitas vezes você não aguenta o velho homem, ele te atormenta. O cretense que ficou lá atrás, parece que ele quer voltar de novo. O cretense
Tem hora que parece que ele quer saltar para fora. Meu Deus. E na meditação dessa palavra, igreja, diante de tudo que Deus falou comigo, eu estou aqui expressando. O Senhor desde ontem Ele me forçou a uma palavra pequenininha. Eu também busquei no vocabulário dicionário o que ela significa. E o Senhor falou assim para mim, ó, diz a minha igreja, e principalmente para você, que esse ano, diante dessa palavra de renovação, diante dessa palavra de regeneração, eu vou exigir uma reação da minha igreja. Eu vou exigir uma reação da minha igreja. Porque nós já temos tudo na mão, igreja. Nós já temos tudo na mão. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Por um ouvir de palavra, nós toma posse e recebe. Pelo ouvir da pregação, a gente toma posse. E estando nesse lugar, a gente já recebe. Porque você não está em outro lugar, a não ser o que Deus queria que você tivesse hoje. Campanha, sim, campanha anual. Mas é a estratégia de Deus para falar para você: ei, reage. 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 Reagir. Agir em consequência de ação de outro. Agir em resposta a um estímulo. Responder de uma certa maneira a uma ação, a um acontecimento. E será que isso tem a ver com a existência do Espírito Santo na minha e na sua vida? Será que o reagir que Deus está exigindo de mim e de você tem alguma coisa a ver com o estímulo que a gente tem do Espírito Santo? Será que o reagir que Deus está esperando de mim e de você, ele vem em consequência da ação de outro? E quem é esse outro? É o que te trouxe aqui hoje. Quem é esse outro? É o que faz você ter fé. Quem é esse outro? É aquele que te lavou, que te regenerou e que te renovou. É ano de reagir. O Senhor falou muito forte ao meu coração. É ano, Ricardo, de você reagir. Diz para o meu povo reagir. É aquele que mente, igreja, não mentir mais. É aquele que é preguiçoso, tomar uma atitude. É aquele que não faz nada, procurar algo para fazer. É aquele que só fala dos outros, olhar para si mesmo. É aquele que tem vontade de fazer as coisas com a mão parada. É aquele que tem algo a fazer, tirar do papel. É aquele que para começar a caminhar. É antes de começar a caminhar. Você que só planeja caminhar, ei, Deus vai te dar condições para caminhar. Deus vai dar força para você caminhar. Chega de começar e de terminar. Chega de deixar as coisas na metade. Chega de hipocrisia. Chega de promessa. Nós temos que viver da promessa dele. E não ficar fazendo promessa para si mesmo, até para ele, e não cumprir. Irmãos, o Espírito Santo que escolheu a mim e a você, ele quer fazer nós diferente nessa terra. Ele não quer deixar você da mesma forma. Ele não quer me deixar da mesma forma. Ele quer que a gente tenha uma reação. Ele quer que a gente demonstre a Ele. Ele quer mostrar a Ele.
mostrar a Ele a partir da nossa vida. E como o Ricardo quer mostrar a Ele? Ele é invisível, só que Ele causa reações no corpo. Ele causa reações no membro. Ele causa reações na mente. Eita glória. Ele causa reação na fala. Que Ele mesmo disse: olha, na hora que você for falar de mim, Rogério, não vai ser mais você, vai ser eu na sua boca. Na hora que você estender a mão para alguém que precisa, por você mesmo você ir embora, vai ser eu sobre a sua mão. Meu Deus. Deus está falando aqui comigo que Ele vai retornar a te ajudar no seu sonho. Que Ele vai te fortalecer nesse sonho. Nesse sonho que passa ano, vai ano. Passa ano e vai ano. Passa ano e vai ano. E você não consegue concretizar. Basta você reagir. Basta você reagir. É como se Tito tivesse chegado no povo lá e falado: poxa, vocês não estavam lá no dia do Pentecostes, vocês não viram o poder de Deus, e agora vocês estão aí tudo transviados, estão tudo desviados, estão tudo fraudulentos, estão tudo corruptos. Ei, vamos reagir? Vamos reagir? Aleluia! Porque quando a gente pensa que é nós mesmos, aí Ele fala no nosso coração: ei, é eu e você. É eu e você que faço essas coisas. E eu quero te ajudar. E eu vou te esforçar. Eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer uma regeneração. Eu quero fazer a renovação. Eu quero que você reaja. Saia desse lugar de conforto. Saia desse lugar de preguiça. E comece a fazer o que Deus já colocou no seu coração. Irmão, tem gente que às vezes desperdiça a bênção de Deus. E Deus está forçando comigo para falar de preguiça aqui. Porque você tem saúde, porque você tem roupa, porque você anda, porque você se alimenta, mas está um espírito de preguiça que não deixa você caminhar, que não deixa você alcançar a sua bênção, que não deixa você receber a unção, que não deixa você ser curado, ser curada. Ventres preguiçosos, homens mentirosos. Olha, era tudo que Deus precisava para fazer a obra na vida daqueles crentes. E é tudo que Deus precisa. Você com esse seu motivo, eu com o meu motivo, para Ele manifestar a glória dEle com poder. E pelo Espírito Santo que em nós habita, Ele dá a diretriz, Ele dá o caminho, Ele dá a força que a gente necessita para alcançar a nossa vitória em 2023. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, está muito forte no meu coração. É hora de reagir. Tem pessoa que já se acostumou tanto com a situação. Meu Deus. Tem gente que se acostumou tanto com a situação que fala assim: ah, é mais humano. É mais humano. Para mim tem diferença. Só mudou a data, só mudou o horário, só vou pôr um calendário novo. Para mim não faz diferença. Já se acostumou com a situação. Mas Deus, que não pode mentir, aleluia,
Ele tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Se creres, verá a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Não há impossibilidade para Deus que não mente. Não há impossibilidade para Deus que te chamou. Talvez o pretexto da campanha foi para que você viesse aqui, para você tomar esse choque de realidade que somente Deus, igreja, é que pode fazer um cara como eu falar isso diante do público. Porque eu, na minha particularidade com você, eu não teria coragem. Mas é o Espírito que regenera que faz isso. É o Espírito que renova que faz isso. Por amor à sua vida. Por amor a mim e por amor a você. Chega, igreja, de ficar encostado. Chega de ficar enferrujado. Chega de desânimo. Chega. Está na hora de reação em nome de Jesus. Está na hora de reagir em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente os aniversariantes de janeiro. Quem faz aniversário em janeiro, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando. Vamos estar orando pelos aniversariantes de janeiro. Vou já passar para o pastor. Eu quero orar também por você. Você não precisa sair do seu lugar. Que Deus falou com você essa noite. Porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus não quer que 2023 seja igual a 2022. Não quer que continue com 2021. Não quer que seja com 2020. Não quer que seja com 2019. Que está só se repetindo na sua vida. Deus, Ele quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo novo. E eu vou orar por você. Os aniversariantes de janeiro, os irmãos, feche seus olhos, eu quero orar por você. E você que recebeu essa palavra, já vai pedir a Deus a força que você necessita para concretizar o que não te deixa você caminhar. Para concretizar isso que você só começa e não termina. Para concretizar isso que só para na metade, mas nunca tem resultado. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, meu Senhor. Obrigado a Deus pela primeira volta da campanha, a qual pela renovação, a regeneração causada pelo Teu Espírito em nossa vida, Senhor, ela nos dá essa esperança, Jesus. A regeneração, ela nos dá essa esperança, Senhor, de poder reagir, Jesus, de poder reagir às situações, de poder dar a volta por cima, de poder, meu Senhor, colocar o mundo arado, de poder, meu Senhor, alcançar as suas promessas. É pelo Teu Espírito, Jesus. É pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar força para reagir, Jesus. Que o Senhor venha nos dar força para reagir, Senhor. Que o Senhor venha nos dar força para a reação, Jesus. Para reagirmos diante dessa guerra, Jesus. Essa guerra contra a mentira. Essa guerra contra a preguiça. Essa guerra, meu Senhor, contra as críticas. Senhor, nos ajuda a reagir no meio da guerra. Senhor, pega na nossa mão, Jesus. Nos levanta, Jesus. Nos levanta, Senhor, para que venhamos a ter essa reação que o Senhor pede. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, Jesus. Porque por nós mesmos
Senhor fez da vida dos cretenses, e nos modifica para a tua glória e teu louvor. Pai, abençoa, meu Senhor, essa primeira volta, que ela é, Senhor, por simbologia ao mês de janeiro. E assim como eu, meu Pai, está aqui meus irmãos e minhas irmãs que fazem aniversário em janeiro, Pai. Abençoa o mês de janeiro, Senhor. Que seja um ano, meu Senhor, da onde a gente venha, meu Pai, a ter a reação necessária para todos os demais meses, Senhor. Seja um mês, meu Senhor, da onde a gente venha com esse choque de realidade nos levantar, ter a reação, reagir, Jesus, para o que o Senhor tem na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, com saúde. Dá-nos força, dá-nos graça. Seja conosco, Deus. Abençoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode sentar. Queria aqui convidar o pastor Davi. Amém, pastor? As palmas louvam ao Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Converter a gente embora para casa. Abençoados por Deus. Tá? Só lembrando os irmãos sobre a oferta especial, semeando com amor. Você vai pegar o envelope no dia 13, tá? Que é o último dia da campanha. Você volte, né, com a campanha, para encerrar e também se entregar a sua oferta, tá bom? Essa oferta de amor. Amém, amados? Então, vocês podem fazer isso. E as ofertas voluntárias, especiais, as outras ofertas alçadas, fica à vontade dos irmãos também. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe o presbítero Ricardo. Palavra poderosa nessa noite. Amanhã nós estaremos com o pastor Marcos Roseno, vai estar aqui com a gente, pregando e ministrando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quem está com força aí? Quem recebeu o ânimo de Deus pela palavra? Então, irmão, volte para a campanha. Não quebra a campanha, não falte na campanha. Sabe? Aí, ó, está muito forte, hein? Preguiça. Cuidado. Deus, leva-nos em paz. Nos dê a noite tranquila, abençoados. Esse primeiro dia, o mês de janeiro, abençoadíssimo. Com a tua proteção, o Senhor nos guardando. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que iniciou essa campanha, que chega até o fim, sustenta eles, ó Deus. Tira, Senhor, toda, ó Pai eterno, aquilo que queira atrapalhar os teus filhos de virem, meu Deus, a tua casa de oração. Que eles sejam, ó Pai eterno, perseverante, que eles não venham oscilar, meu Senhor, mas que eles sejam, meu Deus, perseverantes em Cristo, buscando, meu Deus, ó Pai, esses primeiros 12 dias na tua presença, para a glória do Senhor. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor, nada, que o bem-aventura, se Deus é por nós, Ele será contra nós. Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe a todos.